Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você 5 alimentos que são considerados bem saudáveis, mas que podem impactar negativamente a nossa tireoide. A quantidade ou a forma de consumir esses alimentos pode trazer um impacto negativo para essa glândula que é tão importante para o nosso metabolismo, para a nossa saúde. Então você vai adorar esse vídeo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem alguma questão de saúde relacionada com a tireoide, se você tem hipotireoidismo, hipertireoidismo. Você já teve um diagnóstico do médico? Você acha que tem alguma questão relacionada à tireoide? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo se você gosta desse assunto e de compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar. Vamos ampliar nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. A tireoide é uma glândula muito importante para a saúde do nosso corpo, ela está muito relacionada com o nosso metabolismo e muitas pessoas não sabem, mas tem alguns alimentos que são até mesmo saudáveis, mas combinados de forma errada ou consumidos da forma errada, preparados da forma errada, podem prejudicar a nossa tireoide. Primeiro grupo de alimentos dessa nossa lista são os vegetais crucíferos. Aí entra normalmente o brócolis, a couve-flor, couve de Bruxelas. Elas são riquíssimas em nutrientes, com certeza antioxidantes e fibras, mas o problema não é a verdura em si, é a forma de consumo. A gente sabe que o consumo cru desses vegetais, frequente e concentrado, pode prejudicar a nossa tireoide porque eles têm compostos chamados goitrógenos, que podem dificultar a entrada do iodo lá na glândula, lá na tireoide. Em uma tireoide saudável, isso costuma ser compensado pela própria glândula, mas para quem já tem hipotireoidismo ou baixa ingestão natural de iodo, pode ter um efeito cumulativo de prejudicar mais a tireoide. Um detalhe importante é que o calor inativa a maior parte desses compostos, ou seja, se você já consome o brócolis cozido, cozido no vapor, refogado, assado, não tem problema. O efeito goitrógeno cai drasticamente e o benefício nutricional desse vegetal permanece. Então a ideia que a gente tem que ter aqui é que a gente deve consumir sim essas crucíferas, mas preferencialmente cozidas. Eu digo isso porque tem gente que gosta de fazer suco, né, com esses vegetais, ou até mesmo colocar cru na salada, porque dá para consumir cru, realmente. Mas se você busca proteger a sua tireoide, garantir que não vai ter nenhum problema com relação a isso, não consuma eles crus em grandes quantidades, que pode ter esse efeito negativo. Segundo alimento da nossa lista é a soja. Já está bem documentado cientificamente que a soja contém isoflavonas que podem interferir nas enzimas da tireoide e pode reduzir comprovadamente a absorção da levotiroxina, que é o hormônio que as pessoas que normalmente têm problemas de tireoide consomem para compensar a baixa produção, a produção equivocada do hormônio pelo nosso corpo. Isso não vai significar que a soja vai causar esse hipotireoidismo, tá? Isso é um detalhe muito importante. O problema é quando a pessoa toma já essa medicação para controlar a tireoide e logo em seguida consome soja, leite de soja, produto com soja, enfim, né? Então, nesse caso, parte da medicação não consegue ser bem absorvida e o resultado é que o TSH acaba não baixando, os sintomas podem persistir e parece que a dose do remédio não funciona, que aquele remédio não está tendo o efeito necessário para a pessoa. Isso normalmente é muito utilizado, né, muito visto, na verdade, em pessoas que consomem uma grande quantidade de soja e em países que normalmente a soja é muito consumida, principalmente no Extremo Oriente, né, no Japão, na China, na Coreia, em culturas em que a soja faz parte, né, muito relevante da alimentação das pessoas. Então, se você usa a levotiroxina, o ideal, cientificamente, é que você espere pelo menos 4 horas para consumir alimentos muito ricos em soja. Se você não usa a medicação, o consumo moderado não costuma ser um problema para a grande maioria das pessoas. E se você está na dúvida se deve ou não consumir, melhor horário ou não, de acordo com a medicação, fala com seu médico ou seu nutricionista nessa cidade e lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Outro grupo de alimentos que a gente tem que ter cuidado é o açúcar e alimentos que se transformam rapidamente em glicose e são interpretados como açúcar pelo nosso organismo. Isso é porque a gente sabe que esses alimentos, como pão branco, macarrão branco, arroz branco, suco de fruta, mel em excesso, alimentos ricos em frutose, podem prejudicar o nosso metabolismo, porque eles estimulam muito a secreção de insulina, para que esse carboidrato, essa glicose, na verdade, entre rapidamente, saia da corrente sanguínea, entre nas células. E para isso, quando a gente tem essa inflamação, quando a gente tem essa secreção grande de insulina recorrente, a gente pode entrar num estado de inflamação crônica de baixo grau no nosso organismo. Essa inflamação crônica de baixo grau pode prejudicar a conversão dos hormônios da tireoide, então pode fazer com que a tireoide não consiga fazer essa conversão dos hormônios da forma mais otimizada possível. Normalmente, quando a gente fala em açúcar, quando fala em carboidrato, a gente pensa sempre em glicose, diabetes, mas a tireoide também pode sofrer com excesso de consumo de açúcar e de carboidratos de alto índice glicêmico.
Ideal é que você não consuma esses alimentos, não é que você corte os carboidratos da sua alimentação, a ideia do vídeo não é essa, mas que você busca carboidratos mais saudáveis e melhores combinações de alimentos. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando mais sobre índice glicêmico, sobre como melhorar essa questão da síndrome metabólica, pré-diabetes, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Outra coisa é o consumo do café preto, junto logo depois de você tomar o remédio para tireoide, a levotiroxina. Esse é um ponto muito importante, muito comum, porque muitas pessoas falam assim, eu vou tomar o remédio da tireoide em jejum e eu não posso comer nada. Mas tem gente que não come, mas bebe o café preto. E o café tem algumas questões que podem prejudicar, né, já está cientificamente comprovado isso, a absorção desse hormônio. Então ele acelera o pH intestinal, ele altera, desculpa, o pH intestinal, ele acelera o trânsito digestivo e pode reduzir significativamente a absorção desse remédio que controla os hormônios da tireoide. E tem pessoas que fazem isso todo dia. Tem gente que toma medicação com café, tem gente que toma medicação e já toma café logo em seguida. Pensa assim, eu não vou comer, mas esquece que o café pode impactar tanto ou mais até do que alguma comida. O corpo dessa forma acaba absorvendo só parte da dose, então o ideal é que se você toma o remédio da tireoide, você espere de 30 a 60 minutos para tomar o café preto depois. Esse simples ajuste já ajuda a melhorar muito os hormônios da tireoide para a grande maioria das pessoas. Outra coisa que muitas pessoas fazem de errado é consumir uma dieta que modifica o tipo de sal. Hoje em dia está muito na moda esses sais gourmet, sal de parrilha, sal rosa, sal sem iodo, né? Sal aqui é mais natural. E lembra que o ideal é que você consuma o sal iodado. O iodo é muito necessário para o bom funcionamento da nossa tireoide, tanto que no Brasil, né, foi feita uma lei que o sal, para a grande maioria da população, deveria ser iodado por conta da alta prevalência de bócio que tinha antigamente. Mas conforme hoje em dia estão tendo esses sais diferentes gourmet, muitas pessoas pararam de consumir o sal tradicional para consumir esses sais gourmet que não tem iodo. Aí a pessoa não consome nenhum tipo de fruto do mar, não consome o iodo de forma natural, não consome o iodo no próprio sal que deveria consumir, e aí a tireoide vai sofrer, vai sentir mais, porque ela precisa desse mineral tão importante para ter a correta função dela. Então, uma coisa é você utilizar um sal especial num churrasco, numa carne que você prepare, outra coisa é na alimentação do dia a dia. O sal iodado é realmente muito interessante para a grande maioria das pessoas, né, para a população, de uma forma mais ampla, deveria ser consumido. Por último, mais ou menos importante, cuidado com o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados. A gente sabe que os ultraprocessados podem fazer mal para o nosso organismo por conta de um combo, né, que eles acabam tendo. Normalmente eles têm uma grande quantidade de carboidratos simples, né, de glicose, de frutose, de xarope na sua produção, tem uma quantidade muito grande de gorduras inflamatórias, gordura saturada, pior ainda, gordura trans, poucas fibras e pouca densidade nutricional. Eles são muito concentrados energeticamente, em termos de calorias, mas tem poucos minerais, poucas vitaminas, poucas fibras, poucos nutrientes. Isso também piora a saúde intestinal e prejudica a absorção dos nutrientes que você precisa para sua tireoide, até mesmo da medicação. E além disso, pode aumentar a inflamação crônica de baixo grau. Então, diminuir a quantidade de ultraprocessados com certeza também ajuda a sua glândula tireoide de uma forma indireta e muito importante no dia a dia, porque infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas consomem ultraprocessados diariamente em grande quantidade. Me conta aqui embaixo, então, qual desses alimentos mais te surpreendeu, qual deles você vai começar a ter mais cuidado na hora de consumir. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso é super importante para mim. E compartilha com quem você acha que vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. Isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.